Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a última lição do primeiro trimestre de 2016, que é a lição de número 13, que tem por título O Destino Final dos Mortos. Vamos tomar por base o textuário da lição, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O assunto desta lição, que encerra esse trimestre, é sobre o lugar dos mortos. Nós estudamos ao longo desse trimestre sobre o que é escatologia, os sinais que antecedem a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda gloriosa de Jesus, a prisão de Satanás, o milênio, os novos céus e a nova terra, e o juízo final, e por fim, o destino final dos mortos. Muitas pessoas, isso se refere principalmente às muitas religiões, às culturas, povos de todo o mundo, se preocupam com o destino dos mortos, para onde eles vão. As pessoas são curiosas e até hoje muitos se perguntam e cria-se muitas crenças, muitas indagações pelo mundo aí fora a respeito dos mortos, aonde eles estão, aonde eles residem após a morte. Ou seja, as almas desses que morrem. Então todo mundo tem essa curiosidade de saber. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que nós podemos falar? Quando uma pessoa morre fisicamente, para onde ela vai? Para entendermos claramente, precisamos saber a definição de morte. A palavra morte significa separação. A morte é a separação do corpo físico da parte espiritual do homem. Então, quando se separam, isso se torna um estado de morte. Mas a morte, devemos entender claramente que ela não é um fenômeno natural como alguns pensam. A morte ela está presente na vida de todo ser humano. Não nos conformamos, mas a morte ela chega sobre todos os seres humanos. Porém, a morte ela não é um fenômeno natural. A morte ela é uma consequência do pecado. Quando Deus disse ao homem que não comesse do fruto da árvore da vida, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes desta árvore, certamente morrerás. O homem, tendo entendimento, por desobediência, ele comeu desse fruto. E o homem morreu espiritualmente, perdeu a sua comunhão com Deus, morreu moralmente, porque o homem não assumiu a sua culpa, mas passou adiante para o próximo. Isso é uma morte moral. O homem morreu depois, fisicamente ele voltou ao pó. E a Bíblia fala também da segunda morte, que é a morte eterna. Então, a morte ela passou a todos os homens por causa do pecado de Adão. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E por isso a morte passou a todos os homens. A ofensa de um só, diz a Bíblia, trouxe a condenação, a morte a todos. Mas a Bíblia também nos mostra que a obra de Cristo abundou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a morte ela trouxe a separação. O homem que morre espiritualmente, ele está separado da comunhão com Deus. Quando Adão pecou, ele saiu da comunhão com Deus, não teve mais acesso à árvore da vida, onde ele tinha uma vida constante e abundante na presença do Senhor. Mas quando pecou, a morte espiritual resultou em uma separação da sua comunhão com Deus. E a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, lá em Isaías. Então a morte ela separa o homem, porque ela é uma consequência do pecado. Mas para onde vão os mortos quando morrem? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a nossa lição, que fala sobre o destino final dos mortos, quando uma pessoa morre, ela vai para um lugar chamado estado intermediário. Esse estado intermediário, o que é? É um lugar temporário, um lugar de espera. A Bíblia deixa bem claro isso, porque veja o que diz o texto de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, se há uma ressurreição para os justos, se há uma ressurreição para aqueles que vão para a condenação, é óbvio que há um lugar intermediário, um lugar temporário, um lugar onde essas almas, dessas pessoas que morreram, tanto de justos quanto de ímpios, estão ali aguardando. E a Bíblia nos diz claramente que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, todos que morrem ficam aguardando até o dia do juízo. Mas quando o homem morre, claro que há um pré-julgamento aí. Por quê? Uns, quando morrem, vai logo para um lugar de tormento e outros para um lugar de consolo. Temos duas palavras, uma para o Antigo Testamento e outra para o Novo Testamento, ou seja, uma palavra para o hebraico e outra para o grego. No Antigo Testamento existe o termo hebraico chamado Seol, que significa estado ou lugar dos mortos. Em algumas partes, dependendo do contexto, se refere à sepultura. Mas o texto, ou seja, a palavra Seol, ela significa lugar, ou seja, estado dos mundo dos mortos, mundo espiritual dos mortos. No Novo Testamento aparece outro termo chamado Hades, que significa o lugar de punição dos ímpios. A maioria dos teólogos entendem que esse lugar, antes do Calvário, antes da ressurreição de Cristo,
ele era dividido em duas partes, ou seja, o Hades e o seio de Abraão. Um abismo dividia essa região. E nós sabemos claramente, conforme a passagem do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, fala claramente sobre isso. Porque quando ambos morreram, houve uma diferença. Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos. O rico foi sepultado e apareceu lá no Hades, um lugar de tormento, onde ele estava ali clamando por misericórdia. E ele ergueu os olhos e queria que refrescasse, porque ele contemplava Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Então, essa região, esse lugar, era dividido em duas partes. O seio de Abraão era um lugar de consolo temporário, onde as almas daqueles que morreram, dos santos que temiam a Deus, eram reservadas neste local, seio de Abraão. E aqueles ímpios, impenitentes, eram lançados no Hades, que era um lugar de tormento também temporário. Quem estava no Hades podia ver quem estava no seio de Abraão. Quem estava no seio de Abraão podia ver quem estava no Hades, mas não podia passar porque havia um abismo intransponível. A Bíblia nos mostra que esse lugar é um lugar de consciência, um lugar de lembranças, um lugar de sofrimento, um lugar onde as pessoas não podem sair de lá e nem se comunicar com os vivos. Lázaro estava no seio de Abraão, consolado, descansado de todo o sofrimento que teve na vida. Já o rico, com todo o seu orgulho que viveu e ambição, era ímpio e estava agora atormentado no Hades. Mas lembrando que ambas as regiões é temporária, porque todas as almas, tanto dos justos como dos ímpios, estão aguardando o dia da ressurreição. Os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Depois do Calvário, ou seja, depois que Cristo ressuscitou, houve uma mudança nessa região. Porque os que estavam nessa região do Hades, onde estava o paraíso, onde estava o Hades, lugar de tormento, Cristo, quando morreu, desceu às partes inferiores. Ele foi além da sepultura e chegou nessa região, no mundo dos mortos. Pregou aos espíritos em prisão a sua vitória sobre a morte, a concretização da sua obra redentora, e libertou todos os santos cativos que habitavam naquela região, lá no seio de Abraão, transladando esse lugar, arrebatando para o céu, no paraíso. A Bíblia chama de terceiro céu, paraíso, como diz lá o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Então Jesus transportou esse lugar chamado seio de Abraão para o terceiro céu, ou seja, o paraíso. Agora, todos aqueles que morrem em Cristo não vão mais para o Hades, ou seja, o seio de Abraão,
naquele lugar espiritual dos mortos, onde está dividido, onde ambos os lados poderiam ser vistos. O seio de Abraão agora, todos aqueles santos foram transportados, elevados para o terceiro céu, onde agora reside o paraíso, o lugar de delícia, um lugar de consolo para aqueles que aguardam a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, do justo para a vida eterna. Então Jesus ele fez essa grande obra após haver ressuscitado. A prova disso é tão clara que ele chegou antes de morrer na cruz. O ladrão perguntou a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus já estava prestes a realizar essa grande obra. A situação dos mortos. Qual é a situação dos mortos? Porque o estado intermediário é para os salvos e para os ímpios. Então, o estado que esses mortos estão, como eles são recebidos, como esses mortos estão em relação aos seus respectivos lugares. O estado intermediário dos salvos. É evidente que aqueles que morrem em Cristo estarão nesse paraíso. Estevão, quando estava prestes a morrer, ele já estava contemplando os céus abertos. Então, essa é a esperança daqueles que morrem no Senhor. Porque o estado intermediário dos ímpios é totalmente diferente. O rico, quando morreu, ele foi sepultado e apareceu lá no Hades, em chamas, em tormento. Os ímpios estarão lá aguardando o dia do juízo final. Então, para entendermos o estado intermediário, depois que Cristo fez essa grande mudança nesse mundo espiritual dos mortos, o paraíso que está no terceiro céu está comportando todos os santos que morrem no Senhor, desde o Antigo Testamento aos da atualidade. E os ímpios continuam no lugar como era dantes no Hades, no abismo, um lugar que é uma verdadeira inferência para com o céu, porque para os sábios o caminho dos justos é para cima, para que se desvie do inferno, que é para baixo. O inferno está falando de lugares inferiores. Então todos aqueles que morrem em Cristo, eles agora estão no céu, no paraíso. Os ímpios continuam no Hades, nas regiões inferiores. Tanto o paraíso no terceiro céu, quanto o Hades nas regiões inferiores, são lugares temporários, ou seja, são estados intermediários, onde esses mortos estão aguardando para o dia da ressurreição. Existem alguns conceitos errôneos com relação ao estado intermediário dos mortos. Portanto, o estado intermediário dos mortos, esse lugar onde habitam as almas daqueles que morreram, tanto de justos como de ímpios, como de santos, quanto de pecadores impenitentes. Este lugar não pode ser confundido com o purgatório, que é uma falsa doutrina sem embasamento bíblico. Não pode ser confundido com outro ensino chamado de aniquilação, nem tampouco o sono da alma, nem reencarnação. Todas essas
falsas doutrinas que são muitas das vezes pregadas e ensinadas pelo catolicismo, pelos testemunhas de Jeová, adventismo do sétimo dia e espiritismo. Todas essas doutrinas, purgatório, aniquilação, sono da alma e comunicação com os mortos, não tem embasamento bíblico. Essas práticas são condenadas na Bíblia, porque uma vez que o homem morre, está ordenado, diz a Bíblia, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem, o que ele fizer aqui, isso vai comprometer a sua vida no porvir, ou seja, na eternidade. Se o homem tiver tempo de ouvir o Evangelho, se arrepender, ele vai ser salvo. Se ele morrer, a sua salvação estará assegurada em Cristo. Mas se o homem não se arrepender, ignorar as oportunidades, vai ser tarde demais. A passagem do rico e Lázaro, aquela história que Jesus falou, não é uma mera parábola, como alguns dizem, ou está nas epígrafes dos textos bíblicos, porque parábola geralmente não tem descrição de nome de pessoas, e a passagem relata nome de pessoas, tempo. Então, fala de Lázaro, fala de Abraão, fala de Moisés. Então não pode ser uma parábola. Jesus estava falando de um fato, um relato verídico. Jesus de forma alguma apresentou uma coisa fictícia ou fantasiosa. Jesus ele falou de um fato real. Ele sendo Deus, mesmo em forma humana, tem autoridade para falar isso. Então, que possamos cada dia mais confiar na palavra de Deus e saber que só o Evangelho tem o poder de salvar o homem da condenação do pecado. Lá no Hades, aquele homem que estava atormentado, ele tinha consciência do sofrimento, ele tinha consciência das pessoas, dos seus familiares. E ele chegou a pedir ao pai Abraão que avisasse seus familiares, seus irmãos, mas a ele foi dito que não pode. Quem está lá no paraíso, no seio de Abraão, não podia passar para o lado que estava aquele homem sofrendo em tormento, nem ele ir para lá, nem tampouco se comunicar com os vivos, porque o homem, quando morre, ninguém mais tem acesso. Ah, mas os espíritas fazem a sessão, consultam os mortos. De forma alguma. Essas pessoas que são consultadas não passam de espíritos malignos, que se transfiguram de pessoas familiares para enganar as pessoas. Porque foi dito àquele homem que estava lá em tormento, tem Moisés e os profetas. Então, a palavra do Evangelho está sendo pregada. Quem tem fé, quem crê no Evangelho, será salvo. Mas quem não crê, como diz a Bíblia, será condenado, porque o único caminho que pode conduzir o homem à salvação e o perdão para com Deus é só Jesus Cristo. Então, esse é o destino final dos mortos. Os santos que estão agora no paraíso, no terceiro céu, eles vão ressuscitar primeiro na ocasião do arrebatamento da igreja, um dos temas da lição que nós falamos numa das primeiras lições. Então, os mortos em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos, que estiverem vivos naquela ocasião do arrebatamento, serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, serão todos transformados com um corpo semelhante ao de Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Então vai haver ressurreição no período da grande tribulação, como das duas testemunhas e dos mártires, que vão adentrar no reino de Cristo no milênio. Então,
todas essas ressurreições, desde o arrebatamento até o período da grande tribulação, até mesmo para o milênio, são daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição está destinada à vida eterna, com Deus, com Cristo. Então, bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porém, o destino final dos ímpios é lamentável, porque eles já estão em um lugar temporário de tormento. Vão ressuscitar no último dia, no final de todas as coisas, para o juízo final. Esses mortos, esses ímpios que estão no Hades, todos eles serão ressuscitados, vão ser condenados no juízo final e lançados no lago de fogo. Esse é o destino daqueles que não se arrependeram, que desprezaram as oportunidades que Deus deu, que ignoraram o Evangelho e que preferiram seguir a sua vida de pecado. Então, para estes que morreram, não há mais esperança, porque toda a sua vida desprezou os caminhos do Senhor. Então, nós temos a certeza, a segurança da salvação em Jesus Cristo. E que possamos nos despertar cada vez mais para que possamos pregar o Evangelho e que o maior número de pessoas reconheça que só Jesus Cristo salva e pode nos livrar da ira futura. Então, nós estamos aqui pregando o Evangelho porque cremos na mensagem do Evangelho. Mas existem muitas pessoas que estão equivocadas quanto à realidade da vida no porvir. Muitos acham que morreu, acabou. Mas a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez e vindo depois disso o juízo. Então, para você escapar desse juízo condenatório, só na obra redentora de Jesus Cristo. Creia no Evangelho e essa mensagem vai conduzir você a uma nova vida em Cristo. Então, espero que essa pré-aula tenha edificado e contribuído para a sua aula no domingo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Amém?